Canal Meia-Noite, o seu canal do terror. Boa noite, pessoal. O relato de hoje é O Lobisomem Algemado. Então agora vamos para a história. O meu nome é Leandro e esse relato aconteceu comigo no ano de 2001, quando eu tinha 21 anos. E foi na cidade de Ituiutaba, que fica no interior do estado de Minas Gerais. Bem, para começar o relato, a região que eu morava na cidade era um bairro na periferia. E nesse local eu era acostumado a jogar bola até quase 10 horas com alguns conhecidos. Mas para eu chegar nesse campinho, eu tinha que passar por uma trilha de matos. E certo dia, como de costume, eu estava jogando bola em uma certa noite. Eu comecei a ouvir uma história estranha, que algumas pessoas teriam visto um homem pelado nas matas na madrugada. Eu não levei a sério essa história. Para mim era só mais um conto ou um acontecimento que com o tempo seria esquecido. Mas passou-se algumas semanas e eu estava jogando bola com os meus amigos. E nesse dia ficamos até mais tarde da noite jogando. E quando acabou o jogo, cada um pegou seu caminho para suas casas. Eu teria que atravessar uma trilha de mata para chegar até a minha residência. E nisso eu peguei o meu caminho sozinho e cheguei até essa trilha. E perto dessa trilha tinha também duas estradas de terra, com algum poste de luz, que ajudava a clarear um pouco o matagal por onde eu passava. E quando eu já estava perto dessa estrada de terra, eu vi alguma coisa correndo em pé, tipo um vulto, do outro lado da estrada, a uns 20 metros de mim. Eu não consegui discernir o que era aquilo, mas fiquei meio assustado, porque não parecia como uma pessoa aquele vulto. Eu fiquei olhando para ver o que era. Eu vi que aquilo ali parecia um animal grande. Nessa hora eu fiquei muito assustado. Mas para me defender, eu peguei uma pedra bem grande. E disfarcei e comecei a cortar o caminho pelo mato mesmo. E não entrei na estrada de terra, porque esse animal estava me vigiando e agachado no meio do mato, que ficava do outro lado da estrada de terra. Eu só não corri por medo desse animal também vir atrás de mim, mas continuei andando rápido pelo matagal. E quando eu olho para o mato onde a criatura estava escondida, eu vi que essa fera já não estava mais ali. Aí eu fiquei meio com medo e comecei a olhar para os lados do matagal para ver se essa fera estava me seguindo. E nisso eu resolvi ir para a estrada de terra. Mas acontece que nessa hora, essa criatura me surpreendeu. Eu vi esse animal vindo de frente na minha direção. E o que mais assustava desse animal era aqueles olhos bem acesos mesmo. E aquele animal parecia um enorme cão negro. Na hora eu travei o corpo todo. Eu não sabia o que fazer. O máximo que eu conseguia era andar um pouco para trás. E nessa hora veio uma pressão na minha garganta. E para piorar essa cena, eu percebi que essa criatura estava andando em 4 patas em dificuldade. Parecia que tinha alguma coisa amarrando as suas patas da frente. Essa criatura ficou olhando para a pedra que estava na minha mão. E depois disso, de repente, essa fera do nada se levantou, furiosa, e ficou em pé igual um homem, em 2 pernas, e começou a andar na minha direção. E quando eu olho direito, eu vi que as mãos ou patas dessa criatura estavam presas com uma algema policial. E para mim, por mais estranho aquela situação, esse animal para mim era um lobisomem. E mesmo com aquelas algemas presas nele, essa criatura estava nervosa e rosnando, a quase 7 metros de distância de mim. E nessa hora eu ia arriscar e correr desse animal. Mas de repente eu ouço passos correndo na estrada e vozes de homens. E logo escutei alguns tiros.
Na hora eu agachei no mato para não pegar nenhum projétil dos tiros em mim. Depois eu comecei a ouvir alguns homens conversando e dizendo: ali, ali. Eu estava muito assustado, sem entender nada. E quando eu ergui a cabeça para olhar, eu vi 2 policiais perto de mim. E eles estavam com as armas nas mãos. Em seguida, eles me mandaram eu colocar as mãos na cabeça. E quando olho, eu vi aquele animal caído com vários tiros, no meio do matagal. E os policiais me perguntaram se eu sabia alguma coisa. Eu falei: deve ser um lobisomem. Os policiais olharam um para o outro e depois olharam a criatura e tiraram a sua conclusão, que era mesmo um lobisomem. E os guardas acabaram contando para mim que essa criatura poderia ser o cara que eles acabaram de prender no mato. Que dias atrás tinha denúncia que era um homem que andava pelado na madrugada da região. Os policiais, depois dessa conversa, me deixaram ir embora. Mas não era para eu contar essa história para ninguém, porque tinha muita gente interessada nesse relato, e que eu poderia estar correndo perigo de falar para as pessoas sobre esse assunto do que tinha acontecido ali, com aquela criatura, porque não estava também nada esclarecido do que estava ocorrendo naquele momento. Depois que eu tive essa conversa com os policiais, eu fui embora daquele local, e quando eu cheguei em casa, eu ficava lembrando, espantado, com o que tinha acontecido ali naquele matagal, de ver aquele lobisomem algemado. O que os policiais tinham contado também é que antes de atirarem no lobisomem, eles estavam levando um homem que eles teriam encontrado no mato nu. E quando eles algemaram esse homem, que estranhamente esse cara logo começou a sentir dor e rolar no chão. E nesse momento de distração dos policiais, esse cara correu para o meio da mata e sumiu. Os policiais seguiram esse cara. Eles, andando pela mata, acabou vendo a criatura tentando me atacar e atiraram no lobisomem. Mas eu ainda não tinha certeza se o lobisomem algemado era o mesmo homem que o policial prenderam no mato, mas pela história deve ser. E depois, eu lembrando daquela situação toda, ao mesmo tempo que eu estava com medo dos policiais e do lobisomem, eu queria também saber quem era que virava essa criatura, se era um homem mesmo, porque também eu queria saber se o lobisomem, quando era morto, se ele desvirava a criatura e voltava a ser homem outra vez. Bem, e como os policiais me mandaram sair do local, eu fiquei sem saber esse mistério. Mas depois de tudo isso, eu voltei quase à minha vida normal, porque eu já não ia mais jogar bola na parte da noite naquele campinho. E comecei a evitar sair e ficar até altas horas na rua, porque no meu bairro ainda tinha nessa época alguns terrenos baldios com matagais, onde uma outra criatura como essa poderia se esconder facilmente. Mas depois de algumas semanas desse ocorrido com o lobisomem, eu passei pelo local onde eu vi a criatura, para entender o que se passou ali naquele dia. Mas não vi nada de diferente, nem uma pista. Mas passando o tempo ali olhando, nessa hora, acabou aparecendo um senhor conhecido meu, andando a pé por ali. Eu perguntei para ele se ele sabia alguma coisa do cara que as pessoas falavam que ele andava pelado pelas matas. E o que esse senhor me disse foi que esse homem nunca mais foi visto pelo local. Eu perguntei para esse senhor se ele conhecia esse homem nu. E o homem me respondeu que só de vista, mas ele sabia também que os policiais teriam invadido a casa desse homem e queria saber se a família desse homem que andava pelado pela mata morava pela região também. Eu fiquei conversando com esse senhor, mas não contei que aquele homem nu poderia ser um lobisomem. Mas voltando para o assunto, com certeza a polícia queria saber mais sobre esse suspeito. Eu acho também que a polícia estava procurando a família desse homem porque queriam estudar a linhagem do lobisomem, ou até outras coisas que eu nem imagino que seja. Mas o fato é que eu passei por essa experiência
E ainda bem que esse lobisomem estava algemado. Assim, com certeza, foi por essa dificuldade que eu não fui atacado por essa criatura. Mas o que acontece é que antes desse acontecimento, eu tinha minhas dúvidas se existia essa criatura. Até você se deparar com um lobisomem de verdade. Aí tudo muda na sua vida. Esse foi o meu relato. Boa noite, pessoal. Se você gostou da história, dê um like e se inscreva no canal. Canal Meia-Noite, o seu canal do terror. Boa noite, pessoal. Agora então, vamos para o relato de hoje. Bem, o meu nome é Ivan. E esse relato aconteceu comigo quando eu tinha 25 anos. Eu morava na cidade de São José do Rio Pardo, que fica no interior do estado de São Paulo. Esse acontecimento foi no ano de 2004. E a minha história começa assim. Eu morava com os meus pais nessa época. E trabalhava de dia como qualquer brasileiro normal. Mas a minha experiência que eu tive nessa época foi uma coisa que mudou todo o meu jeito de ver as coisas sobrenaturais. Porque certa noite eu estava dormindo no meu quarto, até que de repente eu ouvi alguma coisa pulando o muro do meu quintal de casa. Parecia ser algum bandido fugindo de algo, ou então teria entrado na minha residência para assaltar ou coisa assim, eu pensei. Claro que na hora eu fiquei assustado com aquele barulho todo. E logo eu comecei a ouvir essa pessoa no meu quintal pedindo socorro desesperadamente. Logo meu pai saiu armado com seu revólver 38 e mandou esse invasor sair da casa dele, senão ele iria atirar. Mas logo meu pai percebeu que era um rapaz conhecido e era filho de um amigo seu, que morava ali mesmo próximo da rua. E o meu pai falou para esse rapaz entrar em casa e explicar o que aconteceu. E o que esse rapaz disse foi que ele vinha de uma festa e quando ele voltava para sua casa a pé, ele passou pela rua do campinho do bairro, que era perto de um matagal. E foi quando ele viu alguma coisa estranha, tipo um homem esquisito, olhando ele por detrás de uma árvore. Estava tudo escuro, mas deu para ver que não era uma pessoa, porque parecia ser uma criatura bem peluda, e fazia uns rosnados estranhos, mas que dava muito medo de ouvir. E de repente, essa criatura que estava em pé atrás da árvore, se abaixou e ficou em 4 patas, igual um animal. E essa criatura veio para cima do rapaz e correu atrás dele. E foi nessa hora que esse moço correu até a minha casa, que tinha um muro baixo na frente, e acabou pulando aqui dentro do meu quintal. Bom, não sei se essa história é verdadeira, mas depois de todo esse relato, ainda bem que esse rapaz conseguiu escapar do perigo. E o meu pai acabou deixando ele dormir em casa nesse dia. Mas chegando de manhãzinha, esse rapaz agradeceu meu pai e foi embora para sua residência. E o meu pai ficou desconfiado dessa história. E disse, se esse moço não mentiu, com certeza essa criatura que ele viu era um lobisomem. Mas passou-se mais ou menos um mês depois desse acontecimento. E aquele moço sempre confirmava que aquela criatura que perseguiu ele no campinho era um lobisomem mesmo. Mas certo dia eu estava com a minha namorada de carro perto desse campinho, aonde o lobisomem teria aparecido. E ali junto com a minha namorada, estávamos conversando sobre a nossa relação. E nessa conversa, a minha namorada se desentendeu comigo e saiu do carro. Eu chamei ela de volta porque era mais de 1h da madrugada, mas ela não quis saber. Disse que iria voltar sozinha para sua casa. Enquanto a minha namorada ia andando pela rua, eu vi alguma coisa estranha se mexendo no matagal, atrás do campinho. E vi 2 olhos brilhantes naquela escuridão, e achei estranho. Eu fui andando de carro devagarzinho na direção da minha namorada, e ao mesmo tempo olhando aquele ser estranho que estava no meio do mato andando.
Olhei aquilo direito e percebi que era um animal bem grande e que começou a ir na direção da minha namorada. E nessa hora fiquei desesperado e a chamei e falei para ela voltar, mas como ela estava nervosa, nem ligou e continuou andando para a frente, sem notar o perigo que ela estava correndo. Nessa hora, eu percebi que aquela criatura estava saindo do matagal para atacar a minha companheira. Eu acelerei o carro e acabei atropelando em cheio aquele animal, que com a batida do carro que eu dei, e logo eu falei para a minha namorada entrar no carro. E quando ela entrou no meu automóvel, eu fiquei curioso para saber que tipo de animal eu tinha atropelado ali. E quando eu saí do carro, eu vi uma coisa estranha. Era uma criatura muito grande. Eu não poderia descrever esse animal. Era uma coisa espantosa mesmo. Esse ser tinha um corpo muito parecido com um homem, mas era todo peludo, de uma cor acinzentada. E a cara desse animal era parecida com um macaco, mas tinha um focinho igual a de um cachorro. E as pernas dessa criatura era igual a de um homem até o joelho, e para baixo tinha pés de cachorro. E os olhos dessa criatura eram bem amarelos, que chegava a brilhar muito. E eu fiquei olhando que esse animal começou a querer se levantar do chão, meio que desequilibrado, mas logo caía no chão de novo. Essa criatura estava bem machucada mesmo, até que esse ser tentou de novo se levantar. Mas agora essa fera conseguiu ficar em pé igual uma pessoa, em duas pernas mesmo. Aí nessa hora eu me lembrei do moço que se escondeu na minha casa. E com certeza era essa criatura que tinha corrido atrás dele aqui pelo campinho. E também ele estava certo, porque essa criatura que eu acabei de atropelar é um lobisomem. Nessa hora eu estava espantado e com medo de estar perto dessa criatura. E a minha namorada, muito assustada e sem saber o que fazer nessa hora. Nem gritar ela conseguia fazer. Nesse momento, entrei no carro e fechei a porta rapidamente. Enquanto eu saía daquele local com o carro, eu vi esse lobisomem entrar no mato andando em duas pernas, para dentro do matagal, mas meio mancando e com muita dificuldade. Eu até pensei em passar com o carro por cima dessa fera novamente, mas espertamente esse lobisomem conseguiu sair a tempo da estrada e entrar na mata ao lado. Mas pelo menos eu consegui salvar a minha namorada daquele perigo. E logo cheguei em casa e contei para o meu pai o que eu tinha visto e o que aconteceu ali perto do campinho. Aí o meu pai não teve mais dúvida. Com certeza tem mesmo um lobisomem aqui na região. E de agora em diante temos que saber quem vira essa criatura, disse o meu pai. Ele falou mais. Como eu tinha dado um bom atropelo de carro no lobisomem, que saiu bem machucado, teríamos que procurar alguma pessoa na região que poderia estar internada ou se recuperando em sua casa escondido. Mas o meu pai então resolveu, quando amanhecer o dia, passar pelo campinho onde eu tinha atropelado o lobisomem, para ver se ele encontrava alguma coisa por lá. E ele não deixou eu ir, porque não sabia direito o que aconteceu, e que a polícia também poderia estar por lá e desconfiar de alguma coisa de mim. E nessa madrugada, passamos conversando sobre essa criatura. E claro, eu estava assustado com toda essa história. Mas quando estava amanhecendo o dia, o meu pai foi sozinho no local onde eu atropelei o lobisomem. E quando ele chegou lá, estava por ali o carro do resgate. E viu um homem na maca todo enfaixado. O meu pai disse que não conhecia esse homem e nunca ouviu pela região. Mas uma coisa estranha, o meu pai ouviu aquele homem atropelado falando assustado, para não deixar levar ele para o hospital, porque eles, que eu não sei de quem ele estava se referindo, estavam atrás dele para matá-lo. Bom, para mim poderia ser alguma organização do governo ou algo assim,
que estaria envolvido diretamente ou indiretamente nesses ataques de lobisomem pelo país, e que nem sempre esses homens que viram lobisomem estão apenas escondendo as suas maldições, mudando de cidade em cidades, mas eles fazem isso também porque eles podem estar sendo perseguidos por forças governamentais que nós nem sabemos que existam. E nos outros dias, o meu pai foi visitar esse cara atropelado no hospital. E chegando lá, descobriu que esse homem foi removido do hospital e nunca mais foi visto. E que também não poderiam dar informações desse caso. Bom, o fato é que eu fiquei com medo de receber também alguma notificação da polícia nesse período, pelo atropelamento da criatura, ou do homem, que seja. Mas parece que ninguém investigou esse caso. É como se nunca tivesse acontecido. Bem, se os lobisomens são coisas envolvidas do governo, ou se são fenômenos sobrenaturais, eu não sei. Mas que eles existem, existem. E eu tomo cuidado mais ainda agora, quando chega altas horas da noite. Bom pessoal, eu vivo com esse relato na minha cabeça. E essa foi a experiência que eu tive com um lobisomem. Boa noite. Bem pessoal, se você gostou do relato, dê um like e se inscreva no canal.